Muito bem, vamos dar sequência então ao Jornal da Manhã. A reunião entre o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve ocorrer ainda nesta semana. O encontro será o primeiro diálogo então oficial desde o início do tarifaço em julho. A reportagem é da Vitória Abel. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, devem se reunir ainda nesta semana em Washington, de acordo com integrantes do Itamaraty. A reunião é resultado da conversa entre o presidente Lula e Donald Trump por telefone na semana passada. A reunião é mais um passo no diálogo entre os dois países, na tentativa de retirar as tarifas extras impostas a produtos brasileiros, somando taxas de até 50%. Lula quer que os Estados Unidos suspendam o tarifaço até que as negociações sejam finalizadas. O cancelamento das sanções impostas contra autoridades brasileiras também deve ser solicitado, se tiver ambiente político e abertura durante a conversa. Até então, diplomatas brasileiros que operam em Washington vinham tentando costurar um diálogo extraoficial com pessoas de confiança da Casa Branca, principalmente por meio de congressistas americanos. No fim de setembro, Lula e Trump se encontraram nos bastidores da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O presidente americano tomou a iniciativa de dizer a Lula que eles precisavam conversar. Em seguida, Trump disse em seu discurso que ele e o chefe de Estado brasileiro tiveram uma química. De Brasília, Vitória Abel. Hora de análise aqui no Jornal da Manhã. Quero falar com José Maria Trindade e depois também falar ao Cristiano Beraldo. Zé Maria, essa questão do tarifaço, ela mudou completamente a questão política brasileira, essa questão econômica que acabou tendo toda essa repercussão política. Nós tivemos aí em julho a pior índice de popularidade do presidente Lula em seus 3 mandatos. Era uma situação muito aguda, a questão do INSS. A partir do tarifaço, a partir das ações também de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, nós tivemos uma reversão. O Brasil foi penalizado com 50%, houve briga do Eduardo, inclusive com o governador Tarcísio de Freitas, aqui o estado mais atingido, e Eduardo é eleito justamente por São Paulo, né? E 50% representa muito mesmo. E de qualquer forma, depois tivemos o encontro do presidente Lula na ONU com o presidente Trump e agora essa expectativa, né? O que aconteceu pós-tarifaço? O Lula subiu a sua popularidade e agora fica próximo aí de fazer esse acordo que poderia, de fato, aí, ser importante para o Brasil, aquilo que os empresários estão reclamando, né? Que o governo demorou demais, ficou nessa história da soberania, mas de qualquer forma agora parece que vai sair, Zé Maria. Pois é, quem diria, né? A esquerda que dizia Yankees dominadores, né? Querem escravizar o Brasil, agora estão correndo atrás de um simples afago do presidente norte-americano. Mas tem que ser assim, a racionalidade tem que se imperar. Olha, a situação é tão complexa que os videntes de plantão é que estão dando as cartas aí e mostrando o futuro da relação. Para se ter uma ideia, se Mãe de Ná estivesse viva, ela era a mais consultada nesse momento. Então ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas a avaliação aqui é simples. Essa negociação vai prosseguir, não haverá uma volta ao que era ao passado, mas alguns pontos, como o café, as carnes e outros setores como móveis, podem entrar na lista de exceção, ou seja, há um progresso à vista. E há também um progresso nas relações entre Brasil e Estados Unidos e, principalmente, o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Esta é a nova realidade do mundo. Houve uma mudança no eixo do comércio internacional de todo mundo, houve uma sacudida, né? E agora os países estão se adaptando. É um novo momento, o Brasil abriu novos mercados, está exportando carne para novos mercados, como o mercado asiático, houve abertura de novos, aumentou a exportação para a China, houve consequências aqui para o Brasil, que está importando muito da China, que deixou de ir para os Estados Unidos, representantes da Anfávia, de veículos, né, me dizendo que há uma preocupação muito grande, porque agora os veículos da China estão entrando aqui de um ritmo muito mais forte, então mudou o eixo do negócio mundial. O certo é que melhorou. Agora eu vou te dizer, são 3 frentes atuando. A primeira e mais forte vem da área empresarial. A Confederação Nacional da Indústria foi para os Estados Unidos, contratou escritórios pesados lá de lobby
e aí digo lobby, o lobby tradicional, não é o lobby da mala preta, né? Que esse escritório está atuando e também junto às empresas que importam do Brasil, elaboram e vendem daí dos Estados Unidos, né? E, por outro lado, também uma ação política. Vários deputados e senadores estão trabalhando junto a congressistas norte-americanos, como, por exemplo, o senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão de Relações Exteriores, criou um grupo específico. E também, por último, o próprio governo Lula que se mexeu. Ou seja, são várias frentes atuando e há resultados previsíveis. Beraldo, o presidente Lula tem utilizado a palavra química em várias de suas negociações, que ele tem tido muita química para negociar, muita química ali com seus ministros, né? O problema é se a química ficar só para o lado do brasileiro e a racionalidade toda para o lado do Marco Rubio, né? Toda a racionalidade para o lado dele e o resultado das exportações aqui para o Brasil, que nós exportamos, né? A gente não tem um resultado concreto dessa negociação. Pois é, Paula, mas a gente precisa levar em consideração a diferença entre o profissionalismo do governo norte-americano versus o profissionalismo do governo brasileiro. E eu não estou me referindo ao corpo do Itamaraty, não. O chanceler Mauro Vieira é um diplomata de carreira, já serviu em Washington, conhece bem o universo da política de Washington, mas tem um fato concreto. O presidente da República, o presidente Lula, ele torna completamente impossível que o Brasil se posicione de forma profissional e equilibrada quando ele senta à mesa de negociação. As declarações do presidente da República, desde a sua posse, quando ele fala em acabar com o dólar como moeda de referência entre os BRICS, coisa que os outros países não falam. Obviamente, a China e a Rússia têm muito mais interesse nesse tipo de coisa do que o Brasil. Mas o Brasil se coloca aí como um porta-voz dessas ideias estapafúrdias. O presidente brasileiro, que naquela primeira reunião lá no Japão, em que ele foi convidado para participar de uma reunião do G7, ele foi o único presidente que não se levantou à época para cumprimentar Zelensky, todos se lembram disso. Então o Brasil vai se mostrando um país desimportante na geopolítica atualmente. Então, quando o chanceler Mauro Vieira vai representando o governo brasileiro para uma mesa de negociação de Marco Rubio, o que nós teremos é, do lado de Marco Rubio, uma lista muito concreta e bem definida daquilo que os Estados Unidos quer. E não é só questão comercial, não, Paula. Isso os Estados Unidos já tinha, a balança comercial era favorável aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai avançar em uma série de outras coisas que ele quer ou que ele quer impedir que os seus concorrentes consigam. No caso, sobretudo, a China, porque a China já está entrando aqui no Brasil em toda a nossa infraestrutura, sobretudo com esse projeto de ferrovia para ligar o Atlântico ao Pacífico, coisa que só vai beneficiar os chineses. E convenhamos, o Brasil não pode ficar refém da China, como a gente tem feito nos últimos tempos.